Olá, hoje é sexta-feira, 8 de julho. Lei que determina farol aceso nas estradas começa a valer a partir de hoje. No dia do panificador, a gente mostra que o setor de pães integrais está ganhando cada vez mais espaço. Hoje tem dica de cinema para o público infantil e ainda no quadro Acorde, uma proposta musical que une Chile e Brasil através de versos, cordas, sons, viagens e cultura. É uma dupla formada por um chileno e por um brasileiro. O Canal de Notícias está só começando com essas e outras notícias, então fique com a gente, porque aqui você encontra mais conteúdo. O número de vidas perdidas em acidentes de trânsito diminuiu 20% nos últimos 5 anos aqui no estado. E uma alteração no Código de Trânsito brasileiro pretende diminuir ainda mais. A partir de hoje, está valendo a lei que determina farol aceso durante o dia nas rodovias. Os condutores tiveram um prazo de 45 dias para adaptação e, a partir de agora, quem não cumprir a exigência vai ser multado. A Isadora Guerra tem outras informações. A partir de hoje, todos os motoristas devem trafegar com farol baixo ligado também durante o dia nas rodovias. Por isso, a gente conversa agora com o inspetor Rodrigo Calegari, que é chefe da 8ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Passo Fundo. Inspetor, qual a importância dessa lei? Essa legislação ela busca trazer maior visibilidade aos veículos e, com isso, evitando aqueles acidentes, colisões frontais e também transversais, além, é claro, de ajudar o pedestre a visualizar esse veículo aí. E esse farol baixo é o mesmo farol que a gente utiliza durante a noite. Tem que cuidar para não confundir. Exatamente, a utilização é do farol baixo. Não serão aceitos aí a utilização de faroletes, faróis de milha ou luzes de posição. E como é que vai funcionar a fiscalização de vocês a partir de hoje? Estamos aí com a nossa fiscalização rotineira. Não faremos operações específicas para esse tipo de autuação, mas na fiscalização rotineira, em verificando que o veículo não está utilizando o farol baixo ligado, estaremos abordando e autuando esses veículos. É importante destacar que já teve um período de adaptação que acabou ontem, de 45 dias. Exatamente. Nesses 45 dias nós procuramos orientar os condutores quanto à utilização dos faróis e a partir de hoje então estaremos autuando aqueles que não cumprirem a lei. Infração média. Infração média, 4 pontos aí na CNH do condutor, R$ 85 aí a autuação. Perfeito. A gente conversou então com o Rodrigo Calegari, inspetor-chefe da 8ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de Passo Fundo. E a gente espera então que essa lei venha ajudar a diminuir os acidentes nas estradas. Voltamos ao estúdio. Os professores estaduais encerraram a greve que durou 53 dias no estado. As aulas vão ser retomadas de forma integral na segunda-feira. Na região de Passo Fundo, poucos professores ainda estavam parados. A maioria das escolas já havia retomado as atividades normais, depois que algumas delas foram ocupadas pelos estudantes. Agora as escolas devem apresentar um calendário de recuperação das aulas que não foram dadas. E a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social suspendeu mais uma vez o encaminhamento de carteira de trabalho nas agências do Cine de todo o estado até o dia 10 deste mês. A decisão foi tomada em função das frequentes quedas do sistema do Ministério do Trabalho usado para a confecção do documento. Os trabalhadores que fizeram pré-agendamento de encaminhamento da carteira de trabalho serão atendidos, mas com restrições. Panificador é o nome técnico para o responsável pela produção de pães. Só que as pessoas conhecem esse profissional mesmo como padeiro. Ambos fazem a mesma atividade, trabalham no mesmo lugar, na padaria. Hoje, no Dia do Panificador, a gente mostra que um ramo que está crescendo é o de pães integrais. Quando a faca desliza pela superfície do pão e você escuta este som, diz aí, é de dar água na boca. O hábito de comer pão é muito antigo. Tão antigo que fica difícil até dizer com quem ou que povo começou. Alguns historiadores afirmam que os primeiros pães se pareciam mais com bolos e eram assados embaixo de pedras quentes ou de cinzas há cerca de 12 mil anos, na região da Mesopotâmia, onde hoje fica o Iraque. Estudos apontam que foram os egípcios
os primeiros a usar forno de barro para cozinhar os pães. Eles também descobriram o fermento, mas foram os gregos, por volta de 250 a.C., que aplicaram o conhecimento da fabricação de pães na Europa, o que logo viria a se tornar o principal alimento na Roma Antiga. Com o tempo, a técnica de fazer pão se popularizou e hoje é considerado por muitos uma arte. Nesta padaria em Passo Fundo, a proposta é fazer um pão que não se vê muito por aí. Aqui, a ideia é do pão artesanal, de fermentação lenta, aproveitando tudo o que é de mais natural, desde a elaboração, preparo, cozimento, até chegar à mesa do consumidor. Além de fabricar panificação integral, a gente se preocupou também em ter outros produtos que privilegiem esses públicos que necessitam esse tipo de dieta, ou dieta para diabéticos também, que os nossos pães são muito indicados, né? Na verdade, são os que são indicados mesmo para quem é diabético, e atende sem glúten, e toda essa parte de... Eu faço uma brincadeirinha que nós somos uma padaria farmácia, mas uma farmácia no sentido de que a gente vende produtos, alimentos que proporcionam saúde. A padaria está no mercado há 5 anos. Foi quando a Neuza concluiu o curso de nutrição na UPF e montou o próprio negócio. E como a produção é artesanal, tem todo um cuidado com a pesagem dos ingredientes, os percentuais de farinha. Ela utiliza a farinha branca, mas com índices bem menores que esta, a integral. Em um pão de 7 grãos, por exemplo, são cerca de 70% de farinha integral para 30% de farinha branca. E alguns pães, além de integrais, são de fermentação levain, sem adição de fermento químico. E aqui, nenhum pão tem derivado de leite. Eu preciso de muito mais gente trabalhando, não tem realmente máquina que possa fazer isso, pesar ingrediente por ingrediente todos os dias. Sovar o pão também, né? Sovar a mão. E o pão, cada pão, além de pesado, porcionado, é sovado à mão mesmo. Porque um pão nosso, desde o início do processo dele até ele ficar pronto, ele demora mais ou menos umas 3 horas. Tem umas etapas que duram 3 horas. Então, para ter pão de manhã cedo, a gente fabrica ele hoje, deixa nesse processo de fermentação lenta, até amanhã de manhã a gente assa esse pão e aí tem o pão disponível para o consumidor às 7h30 da manhã, mais ou menos, que é o nosso horário. Esta padaria já está consolidada no mercado, mas este é um ramo em franca expansão. Pensando nisso, o UPF Parque desenvolveu este laboratório de panificação. Aqui tem os equipamentos necessários para uma padaria: forno, misturador, batedeira, modelador e divisor de massa, além de fermentador e fogão. Uma estrutura que está à espera de uma empresa que deseja ser incubada. Ele vai ter toda uma assistência e todo um aparato para poder definir com clareza o seu produto. Ao chegar no mercado, ele já chega com sabedoria e principalmente com definição das condições e do aspecto que ele quer alcançar e o produto que ele quer ofertar no mercado consumidor. Você viu 2 exemplos de quem já está no mercado e quem poderá entrar no ramo de pães. Hoje, dia do panificador, fica a nossa homenagem a quem com mãos hábeis e sensibilidade deixa as manhãs e tardes com aquele gostinho de quero mais. E olha, se você tem espírito empreendedor e o principal, uma ideia inovadora no ramo da nutrição, o UPF Parque disponibiliza a estrutura que a gente viu aí na reportagem. Para outras informações, é só ligar nos telefones que aparecem aí na tela. Depois do intervalo, uma proposta musical que une um chileno e um brasileiro através dos sons. Nós já voltamos.